Fala galera, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense fora de casa e larga em vantagem nas quartas da Copa do Brasil. Guinegão marca pelo terceiro jogo consecutivo. Vamos acompanhar aí a turma do Gazeta Esportiva analisando o jogo que aconteceu nesta quarta-feira pelas quartas da Copa do Brasil. Bom, resultado importante para o Corinthians, mas assim, 1-0, calma, mas importante para o jogo da volta, certo, Miller? E aí, Rafa? Eu penso um pouco diferente da Michelle. Eu entendo que, eu é claro, sei, não. futebol é jogado, lambaria é pescado, futebol ele tradição é muito empolgante porque tem o imponderável, né? O Corinthians está classificado? Não. Precisa jogar. Agora, vai enfrentar um adversário que não tem como prioridade a Copa do Brasil, isso está claro. Um adversário que acabou perdendo em casa. Jogar na Neoquímica Arena é muito complicado, mesmo com o Corinthians esfacelado como está. O Dorival está tirando leite de pedra. Não é? O Guinegão está dando uma resposta positiva, ele conseguiu acertar a sua linha de frente. No jogo de ontem, o Corinthians começou bem, Miller. Nos primeiros 15 minutos, o Corinthians começou bem. Depois, veja só, ele cedeu espaço para o Atlético chegou a controlar o jogo, mas o Corinthians foi feliz e trouxe a vitória por 1-0. Acho muito pouco provável, e será uma grande surpresa, se o Corinthians não for um dos semifinalistas ao lado do Cruzeiro. Para mim, essa é uma semifinal que está desenhada, Corinthians e Cruzeiro, Miller. Olha, Rafa, o Atlético Paranaense, ele mudou a sua estratégia em relação ao jogo contra o São Paulo. Porque contra o São Paulo, ele marcou o São Paulo em cima, não deu chance para o São Paulo respirar, por isso que conseguiu a vitória, né? Nos pênaltis. Mas fez um grande jogo contra o São Paulo. Contra o Corinthians foi diferente, ele esperou o Corinthians sair jogando. Essa espera matou o time do Atlético Paranaense, que não é um grande time tecnicamente falando. Como você falou, apesar de todos os desfalques do Corinthians, o Corinthians é mais time que o Atlético Paranaense. Tem uma grande vantagem, claro, toda vantagem é boa, né? E aqui na Neoquímica, o Corinthians ganha do Atlético Paranaense. E veja só, apesar da fragilidade do adversário... O melhor jogador do jogo foi o Hugo. O Hugo foi o grande destaque, né? O Guinegão, claro, cumpriu bem o papel dele, de novo na rede. Mas se não é o Hugo, o Corinthians não tinha vencido. O Hugo pega no primeiro tempo uma defesa de falta dificílima. Não é? A da falta e a cabeçada. E depois, no segundo tempo, o Patrick, frente a frente, a queima-roupa, num puro reflexo. Então, muito se deve a essa vitória. Ó, a defesa lá, ó o Hugo lá. Foi no canto, defesa difícil, muita elasticidade. Ele tem uma explosão dentro do gol, né? Então isso facilita bem, né? Isso. Ele é um bom goleiro, claro. Até porque está na seleção brasileira, merece estar na seleção, merece todos os elogios, porque ontem realmente ele garantiu a vitória do Corinthians. Show de bola! Então eu tenho um recadinho para quem está em casa. Eu chamo agora o repórter Alexandre Silvestre para conversar com a gente sobre o novo talismã corintiano, que é o Guinegão. Futebol é momento e agora é o Guinegão. É isso aí, Silver, que fase do garoto, hein? Vivendo um sonho, Michele Janela, 18 aninhos, tem sido um talismã da Fiel, por que não? Tem sido, vamos aguardar. Mas ele foi chamado por necessidade, na ausência do Yuri, machucado, para jogar como titular 3 jogos e meteu caixa nos 3 jogos. Foi dele o gol da vitória de ontem do Corinthians na Copa do Brasil, mata-mata de quartas de final em Curitiba, jogo fora de casa. E o Guinegão que tá vivendo esse sonho, Michele, é bonito de ver a naturalidade do menino, ainda sem os vícios, né, dos treinamentos, como é que fala? Dos assessores para responder perguntas, no convívio com jornalistas. Então a naturalidade, espontaneidade, o media training. Muito obrigado, Fini, meu salvador. É muito bonito. Então é o que eu quero mostrar para vocês. O Guinegão totalmente assim, livre, leve, solto, natural, falando depois da vitória do Corinthians em Curitiba. Põe no ar aí, Fini. Valeu, irmão. Vou falar como torcedor, eu fico muito feliz, né? É algo que, até tirada de bola, dividida que os meus companheiros ganham também, eu fico igual os torcedores ficam na arquibancada também. E as fotos que estão saindo por aí já diz tudo, né? Corintiano desde sempre e vou continuar sendo aí, se Deus quiser, ajudando o clube. Eu demorei muito para estrear, acredito que foi no meu 11º jogo que eu estreiei, mas eu acho que eu estreiei na hora certa também. Também teve uns erros, né, na estreia, depois do segundo jogo, mas é algo que o Dorival acertou. Ele conversa muito comigo nos treinos também, sobre atacar espaço, sobre marcar. Então é algo que eu vou absorvendo e vou trazendo pro jogo e vai dando certo. Então,
corintiano de garotinho, é o time dele, então é um privilégio dobrado, eu diria, porque muitos garotos, muitas crianças, as meninas hoje em dia também, sonham aqui no Brasil em jogar bola. Aí quando você vira jogador ou jogadora, já é um privilégio, né? Transformar a paixão, o hobby, digamos assim, a brincadeira de criança em profissão. E quando você defende o seu time de coração, então, é uma emoção dobrada. O contrato do Guinegão vai até 2027, o Corinthians já está com um novo contratinho pronto, só falta ele assinar, ele, o staff dele, um contrato que seria para mais 5 anos, aumentando o salário, valorizando o jogador e também subindo o valor da multa rescisória para proteger o Corinthians, o clube formador, do assédio internacional. Os meninos estão indo embora muito cedo, então quanto mais ganha de salário, mais alta é a multa, é o que o Corinthians pretende com o Guinegão, para que ele fique por mais 5 anos, pelo menos de acordo com o contrato. Tapetinho, Michele, tapetinho é luxo pro Guinegão, que nasceu no terrão, mas pro Memphis Depay, tapetinho é lixo. Gramado sintético, então Memphis Depay, que jogou um pouco ontem, entrou no segundo tempo, voltando aí de uma lesão muscular até antes do prazo, o Memphis colocou nas redes sociais dele uma crítica que para mim tem muito mais a ver com a dinâmica de jogo e não com possibilidades de lesão sobre o gramado sintético. Então a tradução é a seguinte: grama sintética mata o jogo, tá matando o jogo. Quando o Brasil vai escutar os jogadores, e logo abaixo, olha lá, o parça Neymar concordando, dando joinha e colocando palminhas na resposta para Memphis Depay. Será que se eles jogassem no Palmeiras eles falariam isso? Não, né, Silver? Você acha? Aí fica quietinho, né? Mas primeiro eu quero saber o seguinte, eu vou começar com o Miller aqui. Corinthians fazendo essa renovação com o Guinegão, 18 anos e tudo mais. O que um jogador nessa idade tem que tomar cuidado, Garrafa? Eu também queria que você já viu tanta coisa, você já viu Lulinha, né? Lembra? A gente já viu tantas promessas que depois acabam não se consagrando. O que tem que fazer e o que não tem que fazer nesse momento, na opinião de vocês dois? É do boleiro e do jornalista. Primeiro, o que não tem que fazer é acomodação, porque o problema não é subir, o problema é permanecer lá em cima. Segunda coisa é ele saber que uma partida não vai definir o seu futuro. É uma temporada. Como você citou o Lulinha aí. É o título, né, Miller? Uma temporada, ele fazendo uma temporada plena, uma temporada boa, de vários gols, entrando, jogando, isso sim que vai definir o seu futuro como jogador do Corinthians e na sequência da sua carreira. Então, acho que se ele não se acomoda com o gol, porque no final de semana tem Campeonato Brasileiro. É uma outra realidade, não é não, Garrafa? Então, acho que todo garoto que começa assim, ele está começando bem, já fez, acho que o segundo gol dele, está prestigiado pelo treinador, pela torcida, quer dizer, está num momento legal, uma fase boa, mas ele tem que saber que não para por aí. É a temporada que tem que definir se ele vai permanecer, se ele tem condição de ficar no Corinthians para o próximo ano. O Michele, o Miller desenhou bem o que é o dentro de campo, porque o Miller viveu muito isso de perto, a gente também, mas a gente não como jogador, mas o Miller viveu muito isso e é verdade tudo que o Miller disse. Eu acrescentaria em cima de uma declaração que o Guinegão deu ontem, lá depois da partida, acho que foi o meu timão, enfim, que ele falou assim, já me chamaram pelo nome, né? Depois que acabou o jogo, ele deu alguns autógrafos, chamaram pelo nome e ele ligou para a família, e é esse realmente o caminho, é a família por perto. Certo. Agora, muito cuidado, porque quando você faz 2 ou 3 gols pelo Corinthians, começam a te chamar pelo nome, vão pedir um autógrafo, só que tem que estar preparado para o outro lado, não deixar crescer, não deixar subir. Porque muita gente agora vai aparecer aquela turma do tapinha nas costas, né, Miriam? Claro. E aí, na baixa, são os amigos, a família, as pessoas dentro do clube, o seu treinador. Então, continuar trabalhando, desfrutar o momento, que é muito legal, legal, mas sempre perto da família, perto das pessoas que te querem bem. De verdade, né? Porque são essas pessoas que vão estar ao seu lado no momento da baixa. É o momento de alta. A baixa, ela vem para todo mundo. Sim. E é no momento de baixa que a gente realmente enxerga as pessoas que gostam da Michele, infelizmente, quando o jogador começa a se destacar assim num time grande, os amigos de ocasião... Começa a surgir brota. Aparece de monte. Você tinha muito amigo? De ocasião? Mas você na época sabia? Claro que eu sabia. Você sabia? Poxa, com o tempo você começa a ver quem... esse cara tá aqui não é porque eu sou jogador, quer dizer, então... É isso. Isso é normal, mas...
Os amigos de Mas ocasião... hoje você sabe muito mais do que você sabia. Isso está no pacote, né, Miller? Michele, eu tenho uma frase comigo, eu amo essa frase, que eu digo assim, quando você está bem, todo mundo te conhece. Agora, quando você está mal, você conhece todo mundo. Ai, boa, jogador. Jogador filosofou, hein? Jogador foi profundo agora. Vou começar a pedir frases filosóficas no Mesa Redonda, hein? Eu sempre mando pra Michele. Gostei, hein? Aquela frase boa pra você pôr na sua foto no Instagram, assim, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Bom, eu vou até o nosso portal chamar Alexandre Silvestre, trazendo ele de volta para a nossa conversa, porque o Silvestre tem informações sobre o goleiro Hugo Souza. É isso, Silver? Tá contigo. É uma espécie de desabafo. O Hugo Souza falou ontem, depois do jogo, em que ele foi protagonista, fez defesas importantes. O Hugo abriu o coração, uma declaração do fundo da alma. Ele pode ter em algum momento jogado mal aí, recebeu algumas críticas recentes até. Não sei se está diretamente ligado a isso, mas ele atravessou um momento muito delicado, familiar, pessoal, um drama, uma coisa muito triste. Coloca aí pra gente ver e ouvir o Hugo Souza, diretor. Por favor, Fini. Eu gostaria até de fazer um desabafo. Passei por uma situação um pouco delicada um pouco tempo atrás, onde minha esposa estava grávida e nós perdemos os nossos bebês e isso acabou mexendo um pouco com a minha cabeça, mas eu nunca deixei isso transparecer para ninguém. Nunca deixei de trabalhar, de empenhar o meu trabalho, de dar o meu melhor. E hoje poder estar convocado de novo para a seleção, estar podendo fazer partida como essa. E então vou dedicar essa partida de hoje para ela, que, bom, vou mostrar para ela que eu nunca vou soltar a mão dela nem nesses momentos e que na alegria a gente vai estar junto também. E bola para frente, né, Hugo Souza? A vida continua. E considera o jogo de domingo, clássico contra o Palmeiras Derby, como guerra simbólica, pessoal. É domingo, 18h30, né, o Química Arena. Corinthians recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Mateuzinho ontem, Mateuzinho tá jogando bem, gente. Mateuzinho, que é muito cobrado também, tem jogado bem. Várias partidas. Sentiu o posterior da coxa, foi substituído, passa a ser dúvida, ainda não foi examinado, está sendo observado. Sei não, hein? Acho que não vai dar para ele jogar aí. O Dorival será obrigado a improvisar o Félix Torres. Dorival Júnior pede, inclusive, paciência para o torcedor em relação ao Félix Torres, que não vai bem na defesa, mas que de vez em quando precisa quebrar um galho, pelo menos, na lateral direita. O Bidu está suspenso, o lateral esquerdo, que também está jogando bem. Outro rapaz que é muito cobrado, mas que está entregando bons jogos. No lugar do Bidu suspenso, me parece tranquilo, o Angileri volta. Quem também volta... e era titular, o Ranieri, estava suspenso na Copa do Brasil. Memphis Depay entrou um pouquinho ontem depois da lesão muscular e acredito que comece como titular na vaga do Kaique. Carrilho, Martínez e Yuri seguem vetados pelo departamento médico. Com isso, Guinegão pode muito bem continuar como titular. E se o Guinegão fizer um gol no Palmeiras, aí para tudo. Bom, Garrafa, Miller, Ranieri volta, o Angileri volta. O que é essa cara que você tá? Porque o Dorival é cobertor curto, né? Ele problemas no ataque, ele acertou o ataque, agora problemas seríssimos na defesa. O Angileri, eu até algum tempo não entendia porque ele perdeu a condição de titular, mas o Bidu tem que tirar o chapéu para ele. Está jogando muito bem, está cumprindo muito bem o papel dele. O Bidu já não joga, está suspenso, é problema. Tudo bem, volta o Angileri, ainda dá para consertar. Agora, na lateral direita, se o Mateuzinho realmente confirmar uma lesão muscular, aliás, eu não entendi se esse exame já poderia ter sido feito ou não, eu não sou médico, vamos aguardar. Mas se perder o Mateuzinho, ele não tem outro jogador para a posição, como disse o Silvestre. Sim. E aí você vai colocar o Félix Torres? Jesus do céu! Você vai colocar quem ali? O Kaká? Meu Deus! São problemas seríssimos para um Palmeiras que está se ajeitando, Miguel. São desfalques, assim, essenciais, né? Titulares, Michele. A zaga do Corinthians, a defesa toda, essa defesa aí, tá jogando já várias partidas junto. Isso é legal. Agora, quando você perde dois... o Mateuzinho e o Bidu, eles apoiam demais. E marcam a intensidade deles, ida e volta, é muito legal. Não tem peça de reposição para um clássico, é uma grande perda. Ô, Miller, e o DM tá cheio desse jeito, por quê? Porque o campeonato já desgastou muito os atletas? Não, é porque tem... Porque o São Paulo também tá Michele, com problema. é de jogador para jogador. Isso é pessoal, entendeu? Ficar muito dependendo da contusão,
Hoje é normal o jogador ficar um mês parado. E o problema é que o Corinthians tem um elenco muito curto. Exatamente. Tem um elenco curto, então isso sobressai, salta mais aos olhos, Michele. Você não tem peça de reposição. Então o Corinthians sofre, o Dorival está sofrendo demais. E domingo é nada mais, nada menos. Corinthians e Palmeiras, ó. Saiu agora o árbitro para o clássico, Ramon Abate Abel. Bom, tem mais Palmeiras na Gazeta Esportiva, Zé Pá? Samir, pra gente fechar o Coringão hoje, a Neoquímica Arena pode ganhar um novo nome, é isso? O Corinthians está pensando em vender novamente o nome do seu estádio? Isso, a gente trouxe uma informação exclusiva com os valores, né, do que o Corinthians pretende receber aí com um novo Neymer White, né? A ideia do Corinthians é esse valor de 700 milhões por 10 anos. Aliás, não é só uma ideia, é um assunto que já está sendo discutido e conversado com os interessados. Existem 3 empresas hoje interessadas, uma, né, que eu não coloquei aí na matéria, mas já tem uma atualização, é uma Bet, né, que está disposta a desembolsar aí os 700 milhões, né, por um contrato de 10 anos. O Corinthians ganharia aí 70 milhões por ano, lembrando que tem uma multa para pagar da Neoquímica Arena no valor aí da Neoquímica, aliás, né, no valor de entre 50 e 70 milhões. É bom lembrar também que a Neoquímica, ela tem a preferência, ela por contrato, ela pode cobrir, né, a proposta do interessado. Então, a gente vai aguardar para ver como que vai terminar isso, mas o Corinthians tem negociações já, não vou falar avançadas, né, mas existem 3 conversas para que o Corinthians venha realmente, né, ganhar um valor, receber um valor maior com o nome do seu estádio. Fechou em 2020, na época eu acho que foi um bom negócio, tanto que ninguém criticou na época, era pandemia, foram 300 milhões, enfim, mas chegou a hora de dar um upgrade, né, uma atualizada, e o Corinthians pretende aí receber 700 milhões. Os torcedores às vezes não entendem, mas a Arena Pacaembu é 1 bilhão, só que é 1 bilhão em 30 anos, né? Esse é um valor de 700 milhões em 10 anos, né, que o Corinthians pretende fechar. E ainda existe, né, pode acontecer uma casadinha com a camisa também, né, com o patrocínio Master, que pode aumentar o valor, e quem sabe até o CT Joaquim Grava, mas aí fica um pouco distante o CT. O que está sendo mais conversado hoje é em relação ao nome do estádio e também o patrocinador Master da camisa, lembrando que a Esportes da Sorte também, né, por contrato, pode cobrir a oferta aí, né, das empresas que estão interessadas, né, como é o caso da Neoquímica hoje, do nome do estádio corintiano. Perfeito, Samir. Eu aqui em sua homenagem já estou com o meu cafezinho aqui, que não é tão requintado como o seu, mas obrigada, viu, querido? Você é sempre muitíssimo bem-vindo aqui no De Primeira. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com o PVC, que eu acompanhava desde pequenininha, é sempre bom estar dividindo a tela com ele. Um abraço. Todos nós, Samir, desde criancinha. Beijo. Vamos pro intervalo, gente. O PVC não gosta que fale isso não, porque ele fica se sentindo velho, entendeu? Vamos pro intervalo. O Corinthians já vem lidando com desfalques por lesões e pode receber mais um jogador em seu departamento médico. O lateral Mateuzinho sentiu dores no músculo posterior da coxa direita e teve de ser substituído na partida contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira pela Copa do Brasil na Liga Arena. O problema aconteceu aos 15 minutos da etapa final, quando Mateuzinho deu uma arrancada no campo de ataque. Imediatamente ele levou a mão na coxa e caiu no gramado. Após atendimento médico, ele deixou o campo de maca. O lateral direito, autor da assistência para o gol de Guinegão, pode ser desfalque no próximo jogo do Corinthians, domingo contra o Palmeiras. Do lado oposto, o Timão já tem um desfalque certo. Matheus Bidu está fora do derby por ter levado o 3º cartão amarelo. A situação de Mateuzinho preocupa o Timão, não apenas pelo bom momento vivido pelo lateral, mas principalmente pela ausência de substituto. O zagueiro Félix Torres tem sido utilizado como reserva imediato dele. Atualmente, o Corinthians tem 3 atletas no departamento médico. Yuri Alberto, recuperação de cirurgia para correção de hérnia inguinal. André Carrijo, passou por cirurgia no tornozelo esquerdo. José Martínez fraturou o dedo e teve de operar a mão esquerda.